Mateus 21, verso 18. Cedo de manhã, a minha Bíblia é um pouco diferente, tá? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Amém. Amém? A igreja pode sentar. Os irmãos sabem, né, que acho que durante a semana toda, o mês todo, foi falado de uma notícia, né? Hoje faz exatamente, né? Eu tenho certeza que os irmãos já sabem disso. Faz exatamente 10 anos que aconteceu aquele atentado lá nos Estados Unidos. E quando a gente lembra, né, daquelas duas torres, quando a gente lembra daquele evento, aquelas torres, elas simbolizavam poder. Elas simbolizavam ali a prepotência, né, dos Estados Unidos. Elas simbolizavam o orgulho da nação. Elas tinham um símbolo de poder, né? Poder. E há 10 anos atrás, esse símbolo de poder, né, caiu, foi abaixo. E nós vamos aprender hoje, na palavra de Deus, que existe também alguns símbolos que o Senhor ele vai nos falar, que Ele vai nos revelar, que Ele vai nos mostrar, para que nós possamos entender, né, o que o Senhor quer da minha vida e o que o Senhor quer da tua vida, no nome de Jesus. Hoje, quando nós ligamos a televisão, quando nós conversamos com alguns cristãos, nós vemos que, não diferente do que aconteceu, daquele símbolo de poder, hoje as igrejas, o evangelho, né? Eles estão procurando, as igrejas estão procurando, ou os membros estão procurando, as vidas estão procurando uma igreja que tenha muitos membros, uma igreja que tenha os melhores cantores, uma igreja que tenha a melhor acústica, uma igreja que tenha os melhores pregadores, uma igreja que tenha o melhor. Há uma busca desenfreada, né, por aquilo que é melhor. Aí talvez os irmãos estejam falando assim: mas para Deus tem que ser o melhor. Sim, para Deus tem que ser o melhor. Só que qual é o evangelho que tem sido pregado nos últimos tempos? Será que é o evangelho verdadeiro que o Senhor nos ensina através da sua palavra? Ou será que o evangelho que tem sido pregado, a ostentação, o orgulho, a soberba, a melhor igreja, o melhor cantor, o melhor isso, o melhor aquilo, não é porque nós queremos algo em troca? Da mesma maneira que existe no mundo aquela consciência de que você é aquilo que você tem. Se você tem dinheiro, você tem amigos. Se você tem condição financeira, as pessoas estão à tua volta. Se você tem alguma coisa a oferecer, as pessoas estão perto de você. Mas se de repente você perde alguma coisa, se de repente você não tem mais nada a oferecer, aquelas pessoas se afastam de você. E nos dias de hoje nós vemos isso. As pessoas buscando a casa de Deus, buscando na igreja, buscando estar em igrejas aonde elas possam oferecer algo, aonde aquilo que nós, de repente, o nosso coração precisa, ou de repente a nossa vida financeira precisa, ou de repente o nosso eu precisa, nós queremos que Deus supra. E às vezes nós não queremos mais estar. Eu lembro que quando você falava assim: olha, irmão, vai lá na minha igreja, ou eu conheço uma igreja que é fogo puro, que lá acontece coisas tremendas, né? Que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, você sente a presença de Deus, você sente a unção de Deus, você sente o derramar, vidas aonde pessoas que viviam fazendo tantas coisas erradas tiveram uma transformação, uma libertação. Hoje as pessoas não querem mais isso, mas elas querem o quê? Poder. Elas querem dizer: não, eu estou na igreja,
E eu tenho recebido isso e aquilo, né? Quero ostentar algo. Mas, irmãos, o Evangelho de Deus, ele é simples. O Evangelho de Deus, alabachurianda, alamanás, é vida para nós. É vida em abundância. Também financeira, sim. Porque o Senhor, ele pode prover todas as coisas. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Mas é vida com Deus também em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas, mas nós estamos invertendo os valores. O status do mundo, o poder do mundo, a soberba do mundo tem entrado na casa do Senhor, e nós já não vamos buscar mais a Deus, porque nós queremos sentir a presença dEle. Nós muitas vezes não vamos buscar a Deus, porque nós queremos nos derramar. Nós não conseguimos nem mais chorar na presença de Deus, porque o nosso coração está tão duro, está tão voltado, apegado às coisas materiais, que o Senhor começa a falar através do louvor, e nós não conseguimos mais sentir a presença do Senhor, porque a nossa vida, a nossa concepção está sendo mais terrena do que espiritual, sendo quando a palavra de Deus fala que nós somos seres espirituais e não carnais, que nós temos que buscar as coisas de cima e não as terrenas, para que nós não nos confundamos, irmãos, com aqueles que são do mundo, com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, com aqueles que estão distantes da vontade do Senhor. E nós temos visto essa realidade entrar na igreja. E eu quero dizer uma coisa para você, você que lê a palavra de Deus. Se você não lê, irmãos, comece a ler. Porque Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. E as circunstâncias, os problemas, as adversidades vão ser confrontadas com essa palavra. E você vai ter segurança, você vai ter firmeza, você vai ter certeza que está servindo um Deus Todo-Poderoso. Porque a realidade de hoje está totalmente fora da realidade que está aqui na palavra de Deus. E nós vemos aqui essa passagem que eu li, talvez os irmãos, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem, irmãos. Tem, porque quando fala de figueira seca, aquela figueira ali, o Senhor Jesus ordenou, e aquela figueira se secou. Até os discípulos se admiraram, né? Secou rápido, foi muito rápido. O Senhor Jesus, Ele nunca perdia uma oportunidade de ensinar. O Senhor Jesus nunca perdia uma oportunidade de orientar aqueles que estavam à sua volta. Eu quero dizer uma coisa para você também. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Não perca a oportunidade de falar desse amor. Eu volto a falar para os irmãos, antes o nosso maior desejo era que o nosso vizinho aceitasse Jesus, que aquele nosso colega de trabalho aceitasse Jesus, que as pessoas que nos rodeiam, que não conheçam o Senhor, eles estivessem no Evangelho. Mas hoje nós estamos preocupados com nós estamos preocupados com as nossas coisas. Eu preciso, eu quero, eu necessito, Senhor faz assim, Senhor faz daquela maneira, e muitas vezes as almas estão perecendo, porque eu e você não estamos falando do amor de Deus, não estamos evangelizando, não estamos mais preocupados com as pessoas que estão aí fora que não conhecem o Evangelho. E Jesus, Ele faz uma crítica, quando Ele fala essa passagem aqui da figueira, Ele faz uma crítica à fé daquela época. Irmão, se você ler uns versículos anteriores, vai falar que Jesus entrou em Jerusalém, e Ele entrou ali no templo. Para o povo judeu, naquela época, o templo era lugar de adoração. O templo, ou melhor dizendo, deveria ser lugar de adoração. Deveria ser lugar onde as pessoas sentiam a presença de Deus. Deveria ser lugar onde as pessoas se encontravam com Deus. Deveria ser lugar onde as pessoas tinham intimidade com Deus. Mas da mesma maneira, a adoração do templo se corrompeu. A adoração ao Deus verdadeiro se corrompeu. E quem ficava no templo ali em Jerusalém era somente os poderosos. Era aqueles que tinham dinheiro. Eram os doutores da lei, eram os fariseus. Eram aqueles que estavam acima, né, da população em nível ali financeiro. Então, da mesma maneira que aqueles prédios simbolizavam o poder daquela nação, o templo ali em Jerusalém, na época de Jesus, simbolizava o poder do judeu. Só que, irmãos, uma coisa muito triste, porque o lugar do templo era para as pessoas, para todas as pessoas poderem entrar e darem as suas ofertas. Era um lugar onde todos aqueles
poderiam estar lá e chegar perante Deus, mas acontecia totalmente o inverso. Somente aqueles que tinham dinheiro, somente os fariseus, somente aqueles poderosos entravam no templo. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles criaram um mito, uma lenda. Todo mundo já ouviu a pregação sobre o paralítico de Betesda. Amém? Está lá em João 5. Né? Se os irmãos folhearem a Bíblia de capa a capa, você não vai ver em outro lugar falando dessa passagem do paralítico de Betesda. Você não vai ver. Por quê? Entende-se que isso era algo que eles acreditavam naquela época. Eles fizeram o seguinte: o templo estava no lugar mais alto. Só que, como eu já falei, o templo era para todas as pessoas. Era para aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam doentes, os coxos, os cegos, aqueles que não tinham dinheiro, os pobres. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que os poderosos da época, eles queriam chegar até o templo, e conforme eles fossem andando ali, eles teriam que passar pelos mendigos, eles teriam que passar pelos doentes, eles teriam que passar pelos leprosos, eles teriam que passar pelos coxos, teriam que passar pelos mancos? Eles não queriam isso, porque o lugar do templo se tornou um lugar de ostentação, se tornou um lugar de poder financeiro, alabaxurianda, totalmente deturpado. Aí sabe o que eles fizeram? Eles lançaram ali uma semente, eles lançaram ali uma lenda, lançaram ali um mito. Olha, você está vendo aquele tanque ali embaixo, que era perto do templo, né? Só que ficava mais embaixo. Olha, aquele tanque ali, de tempos em tempos, né? A água é agitada, um anjo vai lá e agita a água, e aquele que entrar primeiramente naquele tanque vai ser curado. Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram a atenção daqueles que precisavam de Deus, daqueles que precisavam de cura, daqueles que precisavam de libertação, daqueles que precisavam ter a sua vida transformada, de buscarem ali no templo, e colocaram todos ali naquele templo, naquele tanque. Por quê? Porque eles não queriam que os pobres, eles não queriam que aqueles que eram doentes, que aqueles que precisavam ali de uma bênção, de uma cura, estivessem junto com aquele poder todo, com aquela riqueza toda. Imagina se vem um rei, se vem um príncipe de outro lugar, vai passar aqui por esse caminho para chegar no templo, no lugar da adoração, e vai ter que enfrentar ali a mendicância, vai ter que enfrentar ali aquelas pessoas pedindo esmola, aquela sujeira, aquilo isso, aquilo mais. E o que eles fizeram? Criaram então o tanque de Betesda, para que todos aqueles paralíticos, coxos, cegos, doentes, acamados estivessem ali e não fosse para o templo. E Jesus critica isso. Tem alguns pregadores que até usam essa passagem, porque Jesus chega lá no templo e ele pega o quê? Vira a barraca dos vendedores, vira as barracas ali, né? Chuta o pau da barraca num português mais popular, como o pessoal fala. Mas por quê? Porque ele estava inconformado com aquilo que as pessoas, aqueles que tinham domínio do templo, estavam fazendo. Tem alguns pastores que usam essa passagem para dizer que não pode se vender nada na igreja, não pode ter cantina, não pode ter isso, não pode ter bazar, não pode ter aquilo. Mas, irmãos, nós temos que entender que quando Jesus fez isso, é porque a coisa estava feia. Não era porque eles estavam vendendo alguma coisa, não. É porque todos aqueles que chegavam até o templo, eles tinham que oferecer, eles tinham que trazer uma oferta para Deus. E aqueles que tinham muito dinheiro, levavam uma oferta maior. E aqueles que tinham menos dinheiro, levavam apenas 2 pombinhas, 2 pássaros, uma oferta menor. E aí sabe o que aquelas pessoas que estavam na porta do templo faziam? Você ia passando ali com a tua oferta, na tua simplicidade. Às vezes tudo que você tinha naquele mês que você poderia oferecer ali. E eles chegavam para você e falavam assim: olha, essa tua oferta está doente. Essa tua oferta é muito pouco para Deus. Você precisa de uma oferta maior. Aí sabe o que eles faziam? Vendiam um outro animal maior, né? Cobravam muito mais caro, uma moeda que só circulava ali, eles monopolizavam aquilo, para que a pessoa que não tivesse condições ficasse nas mãos dele. E chegasse e pudesse oferecer para Deus um animal maior. Só que aí sabe o que eles faziam com o teu animal, com a tua ave, com aquele pássaro que você levou, na sinceridade do teu coração, o teu tudo que você ia entregar ali no altar de Deus? Eles chegavam para outro,
menos favorecido que você e vendia aquele que eles falavam que estava doente, que não podia oferecer para Deus porque era pouca oferta, eles ofereciam. Só que eles compravam das pessoas por vamos supor, R$1 e vendia por 50. Era isso que o Senhor Jesus não aceitou. Por isso que falou ali que eles eram ladrões. Porque eles usavam, né? Eles abusavam da boa fé das pessoas, da sinceridade das pessoas, para fazer comércio na casa do Senhor. Isso Deus não aceita mesmo. Irmãos, e nós vemos isso no mundo de hoje. Nós vemos isso acontecer nas igrejas. Então o Senhor hoje te trouxe aqui para te alertar, para que você tenha uma fé verdadeira na palavra do Senhor, para que você tenha uma fé verdadeira, autêntica, naquilo que Deus tem falado, através da sua palavra, através das pregações, através daquilo que tem sido ministrado na casa do Senhor. Talvez você olhe, ou alguém fale, ou você pense, mas a tua igreja podia ser assim, a tua igreja podia ser daquela maneira. Irmãos, a igreja é da maneira que o Senhor quer. É melhor nós estarmos em pouco número aqui, mas vocês ouvirem a palavra, vocês terem certeza que aquilo que sai do púlpito, por mais simples que seja, a intenção é que a tua alma vá para o céu, a intenção é que você seja salvo, a intenção é que você tenha uma vida de compromisso com Deus, de arrependimento, isso você pode ter a certeza em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós lemos essa passagem, o Senhor nos dá aqui, nos mostra 2 tipos de fé que nós devemos aprender e escolher. E eu tenho certeza que você, direcionado por Deus, você vai escolher a fé certa. Você vai escolher andar com Deus. Mas nós vemos aqui 2 tipos de fé. Nós vamos ver o primeiro tipo de fé, que está no versículo 18 a 20, que diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Essa fé, essa primeira fé que o Senhor nos mostra nesses versículos, né, é uma fé reificante. O que é uma fé reificante? É você tornar pessoas em objetos. É você tornar seres humanos em objetos. É sempre pensar assim: olha, aquela pessoa pode me dar lucro. Se eu estiver perto de fulano, eu vou lucrar com isso. Se eu estiver perto de Beltrano, eu vou lucrar com isso. Essa é a fé reificante. Uma fé mentirosa. Uma fé que vive de aparência. Uma fé que vive daquilo que está aos olhos. Quando eles olharam para aquela figueira, irmãos, aquela figueira tinha o quê? Ela tinha folhas. Somente uma aparência de vida. Somente uma aparência que poderia produzir alguma coisa. Mas aquele que tem uma fé reificante, ele não se preocupa com o próximo, ele não se preocupa em ser bênção para o próximo, ele não se preocupa, em dar fruto, ele só dá folhas, só para que as pessoas vejam que ele vai na igreja, só para as pessoas verem que ele é cristão, mas no fundo, ele não tem nada de Deus, mas da mesma maneira que aquela figueira, para que aquelas folhas aparecessem, ela precisa sugar do solo, pelas suas raízes, né? Aquilo que ela precisa para ter vida. Muitos crentes estão na casa do Senhor, somente sugando. E quando o Senhor fala assim: olha aí de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos, nós não queremos, nós colocamos tantas coisas na frente de Deus, nós colocamos a nossa casa, nós colocamos o nosso emprego, nós colocamos o nosso descanso, nós colocamos um monte de coisa, mas nós só queremos de Deus. Senhor, eu quero, só sugando de Deus, eu quero, eu preciso. Senhor, me abre a porta, senão não vou mais na tua casa. Senhor amado, olha, se o Senhor não entrar com providência, eu deixo de ser crente. Olha, Senhor, se o Senhor não fizer dessa maneira, eu não oro mais. Irmãos, para de dar folhas, mas comece a dar frutos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós só queremos.
e queremos aparecer para os outros. Ah, eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Mas nós só estamos dando o quê? Folhas. Só folhas, irmãos. E eu vou dar um alerta aqui também. Não vou citar nomes, não quero que os irmãos se ofendam. Mas, irmãos, vigia. Com tantas igrejas que tem por aí, leia a palavra de Deus. Para que quando alguém pregar alguma coisa ali na TV, na internet, na rádio, você saiba se isso tem fundamento, se isso vai alimentar a tua alma, se isso te edifica, alabachurianda, alamanás. Muitas vezes nós vemos aí homens e mulheres de Deus que estão na mídia. Eu não sou contra pedir oferta, dízimos, os irmãos sabem disso. Mas há uns exageros por aí, há umas coisas assim que você vê, Deus não tem nada a ver. Às vezes o pessoal chega, pastora, por que você não faz isso, né? Gente, não dá, né? Não dá, porque tem que ter um direcionamento de Deus, né? E aí você vê, né, sugando, da mesma maneira que tem muito crente que só suga as coisas de Deus. Muitas igrejas, né, tirando a ovelha, né, a pele da ovelha, tirando tudo, sugando tudo. Irmãos, Deus, Ele quer que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus quer que você faça a prova com Ele, que você abençoe, se você sentir, dê uma oferta alçada, faça isso sim, mas veja se não estão sugando de você, em nome do Senhor Jesus. Aquela figueira, o Senhor Jesus deu uma palavra para ela, né, para que ela secasse, porque ela não estava produzindo frutos. Ela não estava produzindo, irmão, somente as folhas, somente algo aparente. E nós vemos que a figueira, ela exemplifica bem isso, né? A exploração do outro. Era muito bonita, era muito bela, mas não tinha nada para oferecer. E os religiosos daquela época, irmãos, os fariseus, eram da mesma maneira. Por isso que Jesus falava mesmo contra os fariseus. Jesus debatia com eles mesmo. Por quê? Porque eles só queriam o dinheiro. Eles só queriam as pessoas poderosas para que estivesse ali no templo. Não estavam preocupados com a salvação. Não estavam preocupados com a alma daquelas pessoas. Não estavam preocupados com a vida espiritual dela. E Deus, né, não estava contente. O Senhor Jesus não estava contente com esse tipo de fé. Por isso, comparou, né, com a figueira. Naquela época, havia também uma crendice popular que quando uma figueira se secasse, né, haveria morte, haveria juízo. Deus enviaria juízo. Então por isso que o Senhor Jesus fez aquela figueira secar, para que eles entendessem que se eles continuassem naquela fé morta, para que se eles continuassem naquela fé que não tinha valor, que não tinha fruto, alabachurianda, alamanás, o Senhor entraria com juízo em Israel. O Senhor entraria com juízo no meio do povo, em nome do Senhor Jesus. A figueira não secou aleatoriamente, mas o Senhor Jesus deu uma ordem e ela secou rapidamente. A fé, irmãos, essa fé que eu falei, reificante, é uma fé de mentira. É uma fé de aparência. É uma fé que não produz frutos. Então que você possa fazer uma reflexão. Aonde está a tua fé? No Deus verdadeiro? Na palavra de Deus? Naquilo que Deus, no testemunho de vida teu? Irmãos, muitas vezes nós olhamos para o nosso vizinho, nós olhamos para o marido, para a esposa, para o filho, para A, para B, nós falamos assim, não tem jeito, essa pessoa tem um coração muito duro, vai ser muito difícil de Deus trabalhar nessa vida. Eu quero dizer uma coisa para você, eu já falei isso algumas vezes aqui, volto a falar, não há difícil para Deus, não há impossível para Deus, é só tão somente você olhar para você. Eu olhar para mim, irmãos, quando nós não tínhamos a Jesus, se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você vai um dia estar na igreja, você vai estar pregando, você vai estar cantando, você vai estar na porta, você vai estar fazendo isso e aquilo, você acreditaria? Você ia falar, não tem jeito, imagina. E todos nós, a maioria de nós já falou isso. Igreja, eu não quero saber. Mas o Senhor não operou na tua vida, não operou na minha vida. Ele pode operar na vida daquele familiar. Ele pode operar na vida do teu vizinho. Ele pode operar infinitamente mais. Em nome de Jesus. Quem tem esse tipo de fé reificante, morre. Quem quer seguir a Jesus não pode ter esse tipo de fé. Então veja, irmãos, aonde você tem colocado o teu alicerce,
Aonde você tem acreditado? Como você tem acreditado e como você tem procurado viver essa palavra? E como eu falei, o Senhor Jesus nos apresenta 2 tipos de fé. Essa que eu já falei que só produzia folhas, só coisas aparentes. E nós vamos ver no verso 21 que fala assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. O segundo tipo de fé é a fé vivificante. Eu tenho que falar devagar, senão me atrapalha aqui no vivificante. Eu vou ficar, né? Irmãos, a fé vivificante. Uma fé que te anima. Uma fé que te dá certeza de salvação. Uma fé que te dá certeza que mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, o Senhor está com você. Você tem a certeza que Ele vai te abençoar. Você tem a certeza que Deus vai abrir porta. Você tem a certeza que Deus vai fazer infinitamente mais. Uma fé que te vivifica. Sabe, naquele momento que você está para baixo, que você está cansado, que você está desanimado, que você está desanimada, aí você começa a ler a palavra de Deus, ou você começa a orar, e o Senhor começa a derramar uma unção na tua vida, começa a derramar algo especial no teu coração, e você se levanta daquela oração, cheio de unção, cheio de poder, a casa está caindo, o barco está afundando, mas você está firme. É essa fé que Deus quer que você tenha, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque a fé vivificante, ela produz frutos e não folhas. Ela produz frutos e não folhas. Porque quando você está cheio de Deus, mesmo que você esteja ali passando uma situação muito complicada, você sempre vai ter uma palavra de vitória para o teu irmão. Você sempre vai ter uma palavra de conforto para a tua irmã. Você sempre vai estar ali animado, animada. Quando alguém chega para você, por pior que seja a situação, irmão, está tudo bem com você? Você fala, está tudo bem em nome do Senhor Jesus. Irmã, está tudo bem com você? Está tudo bem em nome do Senhor Jesus. Porque você está cheio de Deus, cheia de Deus, com uma fé vivificante que te renova, que te revigora, que te dá força para continuar caminhando em nome do Senhor Jesus. E aí você vai poder dizer para a montanha do problema, sai daqui em nome do Senhor Jesus, e você vai alcançar a bandeira da vitória em nome do Senhor. Aleluia. Deus te convida para ter essa fé. Deus te convida para que nós possamos abandonar as práticas erradas que nos levam a produzir, a ter uma fé aparente, mas ter uma fé viva no Senhor Jesus. Ele te convida hoje, alabachurianda, alamanás, para que você busque essa fé, para que você tenha frutos, alabachurianda, para que as pessoas olhem para você e vejam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo do Senhor que não se deixa abater pela luta, pela dificuldade, pela adversidade, mas está em pé, caminha, não perde o culto, busca Deus, ora a Deus, alabachore, canta, alamanás, sempre tem uma palavra de vitória, sempre tem uma oração, sempre tem algo para falar para a tua vida em nome de Jesus. É esta fé que Deus quer, alabachuriana, que você busque nessa noite no nome de Jesus. Aleluia. Só que é bem verdade que nos dias de hoje nós somos tentados a buscar a outra fé. Mais fácil, né? É mais fácil. Vem pra cá que você vai ficar rico, milionário, né? Os irmãos reparem que a figueira estava num lugar de passagem, um lugar de fácil acesso, aonde todo mundo podia ter acesso a ela. Irmãos, o evangelho que está sendo pregado, eu não estou generalizando, mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Tem muitos homens e mulheres sérios com Deus, homens e mulheres que estão lutando para que as almas vão para o céu. Mas nós vemos ali que nós somos tentados. É muito mais fácil, irmão. Olha, se você fizer isso, né? Troca com Deus, barganha com Deus. Se você fizer isso, olha, você vai ser abençoado, vai ser assim, vai ser assado, vai ser daquela maneira. Olha, não precisa orar não, deixa que eu oro por você. Olha, não precisa buscar não, que eu busco por você. Não precisa jejuar, não precisa ler a Bíblia, não precisa fazer nada. Só vem para a igreja aqui, traz teu dízimo, traz tua oferta, que você vai ver como as coisas vão acontecer. Nós somos muitas vezes tentados a buscar, a ter fé num evangelho de facilidade, irmãos. De repente ficar até em casa, né? Agora tem uma igreja
pela internet, né? Online. Irmão, já pensou? Todo mundo dentro de casa, né? Participa da ceia em casa. Cada um pega seu, né? Seu copinho, seu cálice lá de... Espero que seja suco de uva, né? Porque ninguém tá vendo mesmo, né? Já que, né? Suco de uva, um vinho, não tem problema, né? Aí cada um fica na sua casa, né? Participa da ceia. Faz tudo, irmãos, não. O Senhor nos chamou para ser corpo. O Senhor nos chamou para ser unidos. O Senhor nos chamou, alabaxuriando, alamanás, para que o corpo de Cristo seja ali, esteja no mesmo propósito, no mesmo objetivo, para que nós fôssemos e fizéssemos o quê? Discípulos, alabaxuriando, alamanás, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos o quê? Frutos, irmãos. Deus quer que eu e você, que nós possamos dar frutos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e se estivermos nessa fé errada, se nós não nos corrigirmos, aquilo que aconteceu com a figueira, pode acontecer conosco. Ah, mas o Senhor, o que o Senhor vai fazer? Irmãos, nós vamos morrendo espiritualmente. Nós vamos andando para trás. Nós não queremos ir mais na igreja. Nós não queremos orar. Nós não queremos ler a palavra de Deus. Nós não queremos participar de um culto. Ah, hoje é culto das irmãs. Ah, não, é culto das irmãs. Tem um... Ah, não. Ah, hoje é culto dos jovens. Ah, não, culto dos jovens não. Ah, hoje é culto que vai o missionário. Ah, não. A gente vai arrumando desculpa, irmão. Sendo que quando você tem a fé vivificante, verdadeira, se vier aqui um irmãozinho que não tenha cultura nenhuma, que não tenha estudo nenhum, que fale errado, mas que prega a palavra de Deus, você vai sentir a presença do Senhor. Se vier aqui uma pessoa que tenha doutorado, mestrado, tenha faculdade, que fale eloquentemente, você vai sentir a presença do Senhor e você vai ouvir Deus falar. Se vier uma criança aqui na frente e cantar um louvor, né, o perfeito louvor para o Senhor, você vai sentir a presença do Senhor. Irmãos, independente de quem esteja ministrando, alabaxuriando, alamanás, busque essa fé que te renova, busque essa fé que te alabaxuriando, alamanás, que te vivifica, busque essa fé que faz a diferença na tua vida, no nome de Jesus. Absorva a palavra. Ontem o Diogo falou lá de Tiago 1:22, que nós não devemos ser o quê? Ouvintes, mas que nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta: nós temos praticado a palavra de Deus? Nós temos praticado os ensinamentos do Senhor Jesus? Nós temos praticado essa fé que nos renova, que nos faz importar com o nosso próximo? Quem busca, irmãos, no mundo de hoje, ser celebridade, jamais vai se parecer com o Senhor. Hoje as pessoas procuram se parecer com A, se parecer com B, né? As pessoas do mundo, as pessoas da moda, as pessoas da internet, da mídia, muitas vezes são os modelos e até de muito crente. Mas nós temos que nos parecer com Jesus. Nós temos que nos parecer com o nosso Senhor. Buscar essa fé que nos renova, que nos capacita e que nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. E hoje o Senhor chama homens e mulheres para participarem dessa fé. Essa fé, como eu já falei, que vai te renovar. Essa fé que vai transformar a tua vida. Essa fé que vai fazer nova todas as coisas. Irmãos, se você, pelo decorrer da tua caminhada, porque você tem olhado o problema e tem achado que não vai dar certo, que não vai conseguir, que a porta não vai abrir, que Deus não vai fazer a obra, e você tem desanimado, você tem pensado em olhar atrás, você tem pensado em parar no meio do caminho. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite nós vamos fazer uma oração na sequência, que você possa vir buscar em Deus essa fé, e você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui renovada no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele procura, alabaxuriando a verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que queiram essa fé verdadeira, alabaxurianda, alamanás, que se a igreja de repente, alabaxurianda, você entrar por essas portas e não tiver uma cadeira para você sentar, mas você vai se alegrar na presença de Deus, você vai sentar no chão, você vai ficar em pé, mas uma coisa você vai se alegrar, porque a presença de Deus é real neste lugar, e a presença de Deus é real na tua vida. Irmãos, nós temos que buscar a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele tem uma obra nas nossas vidas, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu e tem um lugar preparado para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Isso é o mais importante, irmãos. Isso é o mais importante.
Nós pretendemos, né? Eu estava até conversando com a irmã Edileuza ontem. Nós temos alguns projetos aqui de melhorar a igreja. Só que a gente tem que ir devagar para não fazer uma dívida depois que fica difícil de pagar. Mas vai ser bênção. O dia que nós tivemos todas essas cadeiras, tivemos cadeiras acolchoadas. É bênção, a gente tem que querer o melhor na casa do Senhor. Mas não é o essencial. Se não tiver cadeira, se tiver aquela cadeira que tem um prego que você senta, rasga a sua blusa, glorifica a Deus da mesma maneira. Aí se levanta e oferta na casa do Senhor. Essa é a fé que Deus quer colocar no nosso coração, no teu coração, em nome de Jesus. Qual a fé que você quer hoje? A reificante, que tudo tem que trazer um benefício próprio? Ou a fé vivificante, que te renova, que te ajuda, que te sustenta, em nome do Senhor Jesus? O que nós queremos produzir? Folhas ou frutos? Frutos, né, irmãos? Então se levanta em nome de Jesus. Vamos orar. Vale a pena, irmãos, andar com Jesus. E eu vou te falar mais. Vale a pena andar com Jesus, por mais que você faça, por mais que você obedeça, eu também me incluo, por mais que nós façamos. A palavra de Deus fala que nós somos servos inúteis. Então, irmãos, se você passar a vida inteira se dedicando na presença de Deus e continuar no anonimato, louve a Deus por isso. Continue buscando a Deus. Continue exaltando a Deus em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, para que nós possamos fazer a melhor escolha em nome de Jesus. Amém?